Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Louvamos ao Senhor Jesus Cristo por esse dia maravilhoso que Ele preparou para nós na sua casa. Apesar dos problemas, das adversidades e das dificuldades, até aqui a mão do Senhor nos sustentou. E se nós estamos de pé, se nós estamos vivos, como a frase do nosso pastor Oséias, se nós estamos na presença de Deus, é porque a mão do Senhor, a mão poderosa do nosso Deus, tem nos segurado nessa noite. E só isso é motivo para nós adorarmos ao nome desse Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós louvamos ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma fala aqui temática para falar aos irmãos. E em muitos momentos da história, Deus nos leva a lembrar do passado, para nos fortalecer no presente e ter esperança do futuro. Quando nós olhamos a travessia do Rio Jordão, Deus ordena que Josué faça altares de pedra, para que depois da travessia do Jordão, o povo se lembrasse de onde Deus os havia tirado. E muitas vezes nós desconhecemos a nossa história, muitas vezes nós desconhecemos um pouquinho do que os antigos passaram, para que hoje nós estivéssemos aqui. Ou você acha que sempre foi essa maravilha? Você acha que sempre houve essa liberdade de culto ao nosso Deus? Você acha que sempre as doutrinas foram tratadas de forma bíblica e correta, como nós tentamos fazê-lo no tempo presente? E hoje, considerando que na próxima terça-feira é dia 31 de outubro, e por mais que a cultura tente fazer você acreditar que o dia 31 de outubro é o dia das bruxas, ou o dia do Halloween, o dia dos mortos, o dia 31 de outubro, ele tem uma data que para nós é importante, mas muitas vezes ela passa desapercebida. No dia 31 de outubro, do ano de 1517, faz um tempo já, um monge agostiniano de nome Martinho Lutero, afixou nas portas da catedral da cidade alemã de Wittenberg, um documento. Nesse documento, haviam 95 teses. E que teses eram essas? Eram ideias, pensamentos, que ele havia refletido a partir de uma leitura bíblica do livro de Romanos, dos equívocos que ele entendia que a Igreja Católica naquele momento possuía. Num presente momento, aquele homem escreve aquelas 95 teses de forma despretensiosa, tentando levar para a sua comunidade um debate bíblico acerca daquilo que ele entendia que era um modelo correto das doutrinas bíblicas. Mas para chegar naquelas 95 teses, houve um período de muita aflição na vida de Martinho Lutero. Martinho Lutero, que inicialmente se formou em direito, depois em teologia e se tornou padre, ele era um homem aflito. Martinho Lutero, ele era um homem extremamente aflito e angustiado. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem de nós em algum momento das nossas vidas já sentiu angústias, ou cordéis de morte, como diz o salmista? Penso eu que qualquer pessoa na idade adulta, em pelo menos uma oportunidade na sua vida, já sentiu angústia. Angústia é o sentimento daquele que não vê saída, não vê esperança, e não vê uma forma de resolver aquele problema. E Martinho Lutero se angustiou diante de uma grande questão: eu sou um pecador. E ele começou então, igreja, a buscar formas
de saciar aquele vazio na sua alma em busca de perdão. A primeira coisa que Martinho Lutero faz, já enquanto monge, faz uma peregrinação para a cidade de Roma, nos seus tempos áureos, onde a igreja era um estado. E quando ele se depara com a cidade de Roma, ele sai extremamente triste e decepcionado, pois as relíquias, as indulgências, as cabeças e pedaços de ossos de apóstolos que lá eram vendidos como verdadeiros graus, não preencheram o vazio do seu coração. Ele retorna então para o local onde ele era monge, e o seu senhor então o envia para a cidade de Wittenberg, para ele estudar teologia. E quando ele vai para Wittenberg, naquele tempo, as pessoas, Renata, não tinham acesso à Bíblia como nós temos hoje. Ele teve acesso a uma cópia do Novo Testamento. E ele um dia, nos seus momentos de angústia, buscando uma resposta: como eu vou ser perdoado? Como eu vou ser perdoado dos meus pecados? Ele se deparou com uma porção do livro de Romanos, no capítulo de número 1 e verso de número 17, onde está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E naquele momento, aquela porção das Sagradas Escrituras produziram em Martinho Lutero uma revolução no seu coração. E qual foi essa revolução, igreja? As indulgências, as minhas obras, outros flagelos, ofertas, qualquer coisa que eu faça, é impossível de pagar a minha dívida diante de Deus, porque eu sou um pecador miserável, porque o meu pecado é uma ofensa direta a Deus, porque eu sou um miserável homem, e nada do que eu puder fazer vai pagar a minha dívida com Deus. Porém, há uma justificação dada por Cristo Jesus. Porém, há um sangue que foi expiado na cruz do Calvário. Porém, existe uma graça que superabundou diante de um pecado. E Martinho Lutero descobre a doutrina da graça. E o que é a doutrina da graça? A doutrina da graça nada mais é do que a verdade escriturística de que você merece a morte, mas Deus te deu a vida. Você merece o inferno, mas Ele te conquistou o céu. Você merece a solidão, mas Ele te presenteou com a presença viva, eficaz, poderosa, maravilhosa do Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o coração de Lutero, que outrora estava vazio, porque não encontrava sentido da sua vida, agora foi preenchido com a maravilhosa graça de Deus. Eu não sei o que você veio buscar neste culto. Eu não sei o que você tem buscado na sua vida, para que ela tenha significado, para que ela tenha algum valor, mas eu quero te apresentar algo nessa noite inesgotável, um tanque, um poço que não tem fim, que é da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao ponto do apóstolo Paulo dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu posso afirmar para você essa noite, e eu digo com o meu coração em temor e tremor,
Eu não sei o pecado que você cometeu, eu não sei as ofensas que você cometeu, eu não sei os terríveis pensamentos que sondam a sua mente, mas eu sei que a graça de Deus é maior. Eu sei que a graça de Deus é maior que o seu pecado, é maior que a sua ofensa, é maior que a sua miserabilidade, e ela está aqui nessa noite, de graça abundante, maravilhosa, para mim e para você. Logo nós acreditamos nisso, que não valemos nada, que não somos nada, e que o inferno foi destinado a nós. Mas a luz de Deus raiou sobre a nossa vida. Como o apóstolo Paulo disse, no capítulo número 5 do livro de Romanos: mas Deus prova o seu amor por nós, dando o seu Filho Jesus Cristo por amor de muitos. Ou, se você preferir, o capítulo de número 3 e verso 16 do livro de João: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E as doutrinas da graça, diante do legalismo, diante da hipocrisia, diante da forma, diante da idolatria das imagens, tudo isso veio abaixo, e brotou no seu lugar um intenso, um poderoso amor de Deus em nossos corações. Ser crente é acreditar que, apesar de merecermos o pior, Deus nos deu o seu melhor. Ser crente é saber que, diante da nossa condição, nós não merecíamos nada de bom, mas em Cristo Jesus nós somos reconectados, religados, juntos de Deus pelo amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez você não se emocione, talvez isso não faça sentido para você nessa noite, mas aquele que sabe o quão desprezível é, você não merecia estar aqui, você não merecia estar assentado aqui, você não merecia ter o direito de falar com Deus através das suas orações, você não merecia poder portar a palavra de Deus em suas mãos, mas Ele te deu um presente. Você sabe o que significa graça? Graça vem da palavra grega charis, que significa presente. Sabe qual a diferença de graça para misericórdia? Misericórdia, Deus deixa de te dar algo que você merece. Por exemplo, você merecia o fogo do inferno, mas Ele não vai te dar. Isso é misericórdia. Você merecia o juízo bruto da justiça de Deus, mas Ele aplacou essa justiça. Isso é misericórdia. E graça é você ganhar aquilo que você não merece. É a salvação, é o Espírito Santo, é a comunhão da igreja, é a oportunidade de cantar e bendizer ao nome do Senhor Jesus Cristo. O que você tem aqui hoje não foi de graça, mas é pela graça. Glorifique ao nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Martinho Lutero tem essa visão, ele entende que aquele sistema que lhe era apresentado, o pastor Wagner, não representava essa verdade maravilhosíssima. Eu me pego, Thalita, imaginando Martinho Lutero, lendo o capítulo de número 7 do livro de Romanos, onde Paulo, o apóstolo dos gentios, encerra dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas o mesmo Paulo, que diz isso no final do capítulo 7 do livro de Romanos, ele diz também no verso 1 do capítulo 8: portanto,
agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu repito, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pode o diabo te acusar, pode a consciência acusar, pode o teu irmão acusar, pode a tua família te acusar, mas aquele que é perdoado pelo Senhor é perdoado e pronto, definitivamente. Labachurião decanta labarai. Não há forma, não há jeito, não há método de viver neste mundo sem se apegar à graça do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu peco, eu erro, eu me equivoco. Talvez haja algum anjo Gabriel no nosso meio que não o faça, mas tirando você, anjo Gabriel ou arcanjo Miguel, os demais que estão aqui pecamos. E crente, irmão Alain, peca. E o que faz, irmão Alain? A mesma coisa. Se agarra à graça do Senhor Jesus Cristo, pede perdão pelo seu pecado e desfruta do amor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Martinho Lutero então ele afixa as 95 teses. E o que era para ser um mero debate, pastor Adão, entre amigos, causa uma revolução no mundo. Haviam acabado de criar a imprensa, uma forma mecânica de você pegar um texto e fotocopiá-lo com tinta. Quem já foi em gráficas antigas, meu pai tinha uma gráfica, pegava, fazia o texto de ferro nas chapinhas, passava a tinta na chapa, batia numa folha, passava a tinta numa chapa, batia numa folha. De repente as 95 teses saíram de Wittenberg, foram para toda a Alemanha, saíram da Alemanha, foram para a Itália, foram para a França, foram para a Inglaterra. Essas 95 teses começaram a viajar o mundo, e aquilo que eram os pensamentos de um mero monge agostiniano, se tornou na reforma protestante. E você faz parte dessa história. Estudamos hoje na nossa escola bíblica dominical o que é ser evangélico e o que é ser protestante. Lá no ponto 2 do tópico 1, você é protestante. Não é um protesto contra Deus, não é um protesto contra o sistema em si, é um protesto contra aquilo que é antibíblico, é um protesto com aquilo que tenta diminuir a beleza de Deus, porque as obras não salvam, mas o meu Salvador Jesus Cristo, Ele salva, e Ele está aqui essa noite para te perdoar, para te salvar, para te preencher, para que você sinta qual é essa graça. E eu quero convidar os nossos coralistas aqui, a uma programação com a anuência do nosso pastor Adão, do pastor Oséias. O coral vai estar louvando com um hino que está sendo inclusive entoado pelo nosso querido irmão Tiquinho, que provavelmente era vivo na época da reforma. Tocou para Martinho Lutero. E o nosso coral vai louvar a Deus com 2 hinos. Muito obrigado, Igor. E o tema deste hino é maravilhosa graça. E eu queria que você prestasse atenção, e com a anuência dos nossos maestros, o irmão Américo e nossa irmã Débora, se você souber a letra, cante com a igreja, conte com o nosso coral. Vamos aqui louvar ao Senhor pela sua maravilhosa graça nessa noite.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos garantiu essa graça na cruz do Calvário, igreja. E a letra desse hino, ela consegue resumir de forma muito objetiva a verdade dessa graça. Ela é maior do que a minha vida inútil, ela é maior do que o meu pecado vil, e essa graça está aqui essa noite, para todos aqueles que confiarem nesta graça. Depois que Martinho Lutero, ele afixa essas 95 teses, por óbvio, uma grande perseguição contra a sua vida se inicia. Os seus inimigos então procuram agora matá-lo. E um grupo de príncipes alemães, de nobres, sensibilizados com a causa de Martinho Lutero, o raptam, pastor Geraldo, e o esconde em um castelo, para que os inimigos de Martinho Lutero não o encontrassem. Durante quase 4 anos, ele fica ali escondido. E durante esse período, Martinho Lutero faz 2 coisas relevantes que eu gostaria de citar nessa noite. A primeira, ele traduz o Novo Testamento para a língua alemã, que até então as Sagradas Escrituras só existiam traduzidas para o latim, língua essa que as pessoas não entendiam. E a segunda coisa muito interessante é que ele compõe um hino, baseado no Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Martinho Lutero compõe o primeiro hino que o coral cantou aqui, que é o hino Castelo Forte. E logo no seu início, o hino diz que Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus, em todo trans e agudo. Sabe o que Martinho Lutero estava dizendo? Nobres que me protegeram, que me esconderam, pode ser que as muralhas desse castelo sejam fortes, pode ser que as rochas desse castelo deem uma aparência de proteção, mas o verdadeiro castelo que me sustenta, o verdadeiro castelo que protege a minha vida, é o meu Senhor Deus, é o Deus bem presente na hora da angústia. E esse Deus presente na hora da angústia, o Deus que ajudou Martinho Lutero a vencer aquela grande luta, Ele é o mesmo Deus que está aqui conosco, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E já me encaminhando para o encerramento dessa memória, dessa reflexão, no ano de 1521, Martinho Lutero então é convocado para um julgamento, aonde ele vai ser julgado como apóstata pelas defesas das ideias que ele havia pregoado, pastor Adão. E diante dos seus julgadores, um dos julgadores pergunta a Martinho Lutero se ele iria se retratar. Ele pede então ao seu julgador um dia para pensar, eles o concedem. E no dia seguinte, enquanto Martinho Lutero ia para o seu julgamento, uma turba de pessoas ia atrás dele cantando: Castelo forte é o nosso Deus. Ele chega diante dos seus algozes e profere uma das falas mais lindas da história, que eu faço questão de sempre deixar anotado, porque fala muito ao meu coração. E ele diz o seguinte: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho da Escritura, ou por clara razão, pois não confio nem no Papa, nem nos concílios, visto que se sabe bem que eles estão errados, e têm se contraditado muitas vezes. Estou preso às Escrituras que citei, e a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não posso retratar, e não me retratarei de coisa alguma, uma vez que não é seguro e nem correto ir contra a consciência.
não posso agir de outra forma, aqui estou, Deus me ajude. E aquele homem então, que logo seria excomungado, e seria condenado à morte, muito embora a sentença nunca fora cumprida, pois Deus deu livramento, mediante a convicção que ele tinha a palavra de Deus, ele criou um movimento, que até hoje vive, porque nós acreditamos na graça do Senhor Jesus. E eu vim essa noite, para te lembrar da sua história, a história de que é a graça que te sustenta, a história de que você é um miserável pecador, mas a história, Aminadab, de que Deus é o nosso castelo forte, e que a fúria de Satanás, que os dados inflamados do inimigo, que o ódio do tentador, não podem derrubar a muralha que Deus criou para nos defender. Eu não sei as lutas que você tem passado, eu não sei os desafios que você tem vivido para viver a sua fé, mas eu posso te dizer uma coisa: o Deus que abençoou a Paulo, o Deus que sustentou a Pedro, o Deus que protegeu Lutero, é o Deus que está aqui essa noite. Ele é o nosso castelo forte, e Ele vai continuar te sustentando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus coloca meu coração aqui nessa noite para te dizer: eu não sei as lutas que vão se travar nos dias futuros e próximos, mas lembrem-se, Deus tem um compromisso com aqueles a quem Ele chamou. Deus tem um compromisso com os seus filhos, e como foi dito pelo profeta Isaías, e guarde isso dentro do seu coração, para que nos momentos de angústia você possa se apegar a Deus. Maior é aquele que está por nós, maior é aquele que está por nós, maior é aquele que está por nós, do que aquele que está contra nós. E aqueles que acreditam, glorifiquem o bom nome do Senhor Jesus. Amém.